Hoje, nos aprofundaremos em uma questão que desperta curiosidade em muitos cristãos: as tatuagens, sob uma ótica bíblica. O que as Escrituras realmente afirmam sobre essa forma de manifestação artística? Acompanhe-nos nesta jornada de aprendizado, onde examinaremos os princípios bíblicos, analisaremos perspectivas variadas e ponderaremos como podemos alinhar a fé com nossas escolhas relacionadas a tatuagens. Prepare-se para um diálogo edificante e enriquecedor enquanto mergulhamos nesse tema juntos. Ao longo da história, as tatuagens têm sido tema de variados debates e opiniões na sociedade, especialmente dentro da comunidade cristã. Desde sua ligação com práticas pagãs até sua aceitação como manifestações artísticas individuais, as tatuagens têm provocado interesse e controvérsias no cenário da fé. Mas além de simplesmente discutir a permissão ou proibição das tatuagens, investigaremos as implicações mais profundas dessa prática. Qual é o significado das tatuagens no âmbito de nossa relação com Deus e com o próximo? Como podem as tatuagens expressar nossa fé e identidade como discípulos de Cristo? No passado, as tatuagens eram interpretadas como marcas de pertencimento a gangues ou sinais de experiências na prisão. Atualmente, vemos tatuagens em mães de bairros periféricos, jovens alternativos, ícones da música pop e até mesmo em líderes religiosos. De acordo com o Wall Street Journal, quase metade dos jovens da geração milenial afirma ter ao menos uma tatuagem. Antigamente, tanto a igreja quanto a cultura dominante condenavam veementemente as tatuagens. Contudo, hoje é quase rotineiro encontrar um pastor na região leste do país com o braço repleto de tatuagens. O que antes simbolizava rebeldia, agora se torna um assunto intrigante para discussão. Mas qual é o posicionamento bíblico em relação às tatuagens? O Antigo Testamento apresenta diretrizes sobre o tema. Moisés, nos primeiros 5 livros da Bíblia, estabelece aproximadamente 613 leis. Essas normas abrangem desde o sistema de sacrifícios e as funções sacerdotais até o estilo de vida e a governança do povo judeu. Em Levítico, capítulo 19, versículo 28, Deus proíbe as tatuagens como uma forma de culto aos mortos, dizendo: "Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem façam tatuagens." Entretanto, no versículo anterior, também é proibido aparar as extremidades da barba. Levítico, capítulo 19, versículo 27. Além disso, outras leis judaicas proíbem o consumo de carne suína ou o uso de roupas feitas com materiais mistos. Levítico, capítulo 11, versículos 7 e 19. Preceitos que os cristãos geralmente não seguem nos dias de hoje. Existem muitas leis que ainda seriam relevantes atualmente, e é inegável que todos os cristãos devem obedecer aos 10 mandamentos. No entanto, há outros mandamentos como: "Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe." Êxodo capítulo 23, versículo 19, que eram específicos para as condições do antigo Israel. Então, como determinamos quais leis devem ser aplicadas em nossa vida? O que é hermenêutica? Como cristãos dedicados, buscamos ser fiéis na interpretação das Escrituras, um processo chamado hermenêutica. Hermenêutica é tanto uma arte quanto uma ciência de compreender e aplicar a Bíblia em nosso contexto atual. O Dr. Ken Gore, professor de estudos bíblicos na Universidade Batista de Dallas, DBU, explica de forma clara: a Bíblia está escrita para nós, mas não diretamente a nós. Essa ideia é explorada no livro Como Ler a Bíblia em toda a sua extensão, uma obra de grande relevância. Os autores bíblicos foram inspirados por Deus para registrar mensagens que atravessariam os séculos e milênios, mas não estavam escrevendo diretamente para a nossa época. Por isso, é essencial interpretar cuidadosamente o contexto das Escrituras antes de aplicá-las às nossas vidas hoje.
Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, não deve ser entendido como uma garantia de que podemos realizar qualquer coisa simplesmente tentando. Certamente Deus tem poder para operar milagres e poderia permitir que eu derrotasse LeBron James em uma partida de basquete individual, mas essa não é a mensagem principal do versículo. Se eu jogasse contra ele, seria derrotado. O que isso significa? Será que Deus não me concede força para fazer tudo o que desejo? Kelly Edmiston oferece uma introdução útil à hermenêutica ao usar Filipenses capítulo 4, versículo 13 como exemplo. No livro de Levítico, o povo de Deus havia acabado de ser liberto da escravidão no Egito. Sob a liderança de Moisés, Deus deu aos israelitas leis destinadas a ajudá-los a construir uma identidade fundamentada em seu relacionamento com Ele. Algumas dessas leis tinham como objetivo afastá-los deliberadamente das práticas pagãs. Atualmente, os cristãos, como povo de Deus, exceto os judeus messiânicos, não seguimos uma dieta kosher. Não evitamos misturar tecidos e frequentemente cortamos as costeletas. Então, por que adotamos algumas leis do Antigo Testamento e não outras? Esse é um tema amplamente debatido no que diz respeito à aplicabilidade de certas leis após o Novo Pacto. Em algumas ocasiões, o Novo Testamento permite explicitamente mudanças, como quando Marcos escreve: assim Jesus declarou puros todos os alimentos. Marcos capítulo 7, versículo 19. Outras vezes, as Escrituras ensinam que não estamos mais vinculados às antigas leis judaicas, nem precisamos observar o sistema de sacrifícios. Ainda assim, Jesus continua condenando o adultério, indo além ao afirmar que a cobiça é tão pecaminosa quanto o adultério. Mateus capítulo 5, versículos 27 a 29. A proibição das tatuagens no contexto bíblico nos convida a refletir sobre as razões por trás dessa ordem divina. Para entender completamente o significado dessa proibição, é crucial levar em conta o contexto histórico e cultural em que foi dada. No período em que essas palavras foram registradas, a sociedade israelita estava cercada por práticas religiosas e culturais que Deus considerava detestáveis. Muitas dessas práticas envolviam alterações corporais, incluindo tatuagens, como parte de rituais de adoração a divindades pagãs e cerimônias de luto pelos mortos. Em sua sabedoria, Deus forneceu essas instruções específicas ao seu povo para protegê-los de serem influenciados por costumes e práticas pagãs. Ele proibiu as tatuagens como parte de um chamado mais amplo à santidade e à distinção do povo de Israel em relação ao mundo ao seu redor. Isso nos leva a ponderar se essas mesmas preocupações e contextos culturais são aplicáveis à nossa sociedade contemporânea. À medida que refletimos sobre essa proibição nos dias de hoje, devemos avaliar se as tatuagens ainda estão ligadas a práticas religiosas ou culturais que contradizem os princípios das Escrituras. Além disso, é importante examinar se o motivo por trás de nosso desejo de fazer tatuagens reflete o devido respeito por nosso corpo, que, de acordo com os ensinamentos bíblicos, é o templo do Espírito Santo. Em última análise, essa reflexão nos desafia a discernir se as tatuagens em nossa sociedade atual ainda representam um afastamento dos valores e da santidade que Deus nos convoca a manter como seus seguidores. O termo tatuagem não está perfeitamente claro no idioma hebraico. Algumas traduções da Bíblia utilizam a palavra tatuagem para interpretar um termo hebraico, que na realidade é mais ambíguo. O vocábulo hebraico kaka também pode ser traduzido como incisão ou marca. Alguns estudiosos entendem essa palavra como marca, o que, em uma interpretação completamente literal, proibiria até mesmo tatuagens temporárias de crianças em eventos ou o ato de escrever lembretes no dorso da mão. Há um extenso debate acerca da aplicação de certas leis depois do Novo Pacto.
Contudo, a maioria dos especialistas em hebraico concorda que caca refere-se ao ato de perfurar a pele para inserir tinta, criando marcas permanentes. Naquele período, as tatuagens eram significativamente mais propensas a causar infecções e outros problemas de saúde. Mas essa não parece ser a principal razão pela qual o Antigo Testamento proíbe as tatuagens. Por que os israelitas eram proibidos de se tatuar? Como mencionado anteriormente, muitas dessas normas buscavam distinguir os israelitas das culturas pagãs ao redor e ajudá-los a desaprender os costumes egípcios. Durante muito tempo, intérpretes sugeriram que a proibição das tatuagens estava relacionada à reverência pela criação de Deus. Os estudiosos luteranos do século XIX, Carl Friedrich Keil e Franz Delitzsch, bem como Frederick Gardner, em 1876, destacaram que esse mandamento buscava preservar a dignidade humana em sua forma natural. Muitos intérpretes conservadores defenderam que a proibição das tatuagens estava associada à preservação do corpo como uma boa criação divina. Embora essa visão seja compreensível, hoje percebemos que a lei provavelmente visava proteger os israelitas de associações com práticas de culto pagão e ajudá-los a se afastar de sua antiga escravidão. Historicamente, duas práticas principais relacionadas às tatuagens foram identificadas nesse período. Algumas tatuagens estavam ligadas à escravidão, sendo usadas para marcar escravos no Egito. Como Deus havia libertado os israelitas da escravidão, eles não deveriam mais se ver como servos do Egito. Além disso, rabinos judeus posteriormente associaram as tatuagens à idolatria e práticas pagãs. James Smith argumenta que as tatuagens estavam conectadas a rituais de adoração pagã, enquanto Robert Jameson e outros estudiosos acreditam que essas marcas estavam associadas à veneração de ídolos, sendo um sinal de apostasia. Nesse contexto, parece que o livro de Levítico não condena todo tipo de tatuagem nos tempos modernos, já que em nossa cultura, as tatuagens geralmente não possuem as mesmas associações com idolatria ou escravidão. Assim, uma interpretação hermenêutica adequada revela que o princípio subjacente a esse mandamento não é infringido pelas tatuagens atuais. Ainda assim, antes de decidir se fazer uma tatuagem é biblicamente aceitável ou não, há outros pontos que devem ser considerados. Existem outras passagens bíblicas que condenam tatuagens. Alguns cristãos interpretam a marca da besta mencionada em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18, como uma espécie de tatuagem. No entanto, no capítulo seguinte, Apocalipse capítulo 14, versículo 1, lemos que os 144.000 redimidos têm o nome do Pai escrito na testa. Uma leitura literal poderia levar à conclusão de que os justos também terão marcas, inclusive no rosto. Há diversas maneiras de interpretar o livro de Apocalipse. E embora seja possível que um dia uma ordem mundial exija que as pessoas recebam uma marca visível, com o número 6, parece improvável que essa fosse a intenção original de João. Mesmo se isso fosse verdade, poderíamos nos tatuar qualquer outra coisa que não o número 666 e estaríamos em conformidade. Contudo, eu certamente não recomendaria tatuagens com o número 666 por razões evidentes. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo faz uma declaração memorável. Acaso não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seus corpos. Embora esse trecho esteja se referindo à imoralidade sexual, o princípio se aplica a várias áreas de nossas vidas. Paulo destaca o valor de nossos corpos. Assim, acredito que esse princípio também se estenda às tatuagens. Uma aplicação sensata seria: devemos honrar a Deus por meio das tatuagens que decidirmos fazer em nosso corpo.
Embora não seja totalmente certo se Paulo fazia referência à aparência externa ao escrever essas palavras, caso fosse, os templos frequentemente são adornados com decoração elaborada, incluindo tapetes e pinturas, o que sugere que o trecho não parece condenar as tatuagens. Em Isaías, capítulo 49, versículo 16, Deus afirma: "Gravada te levo nas palmas de minhas mãos." Embora essa linguagem seja metafórica, ela demonstra certa receptividade à ideia de marcações corporais. Sobre as tatuagens como símbolos culturais, em um artigo instigante de Trevin Wax em seu livro The Gospel Coalition, A Coalizão do Evangelho, o autor questiona: são as tatuagens piores que o adultério? O artigo reflete sobre a experiência de missionários na Tanzânia que ficaram surpresos ao constatar que estudantes cristãos locais concordavam unanimemente que seria mais grave um pastor fazer tatuagens do que cometer adultério. O motivo? Nesse contexto cultural, as tatuagens estão associadas à feitiçaria e à influência de espíritos malignos, sendo vistas como um sinal de que tais forças têm domínio sobre a pessoa. É essencial levarmos a sério as percepções de outros cristãos. Adoramos o mesmo Deus que esses irmãos e irmãs. De fato, eles estão corretos ao afirmar que, naquela cultura, a prática de tatuagens comprometeria seriamente o testemunho cristão e poderia trazer desonra à igreja. Isso não implica que a moralidade seja relativa às culturas, mas como seguidores de Cristo, somos chamados a cuidar de nosso testemunho. Diferentes contextos culturais demandam, por vezes, aplicações variadas dos ensinamentos bíblicos e formas distintas de viver as mesmas verdades eternas. Os cristãos podem, sim, preservar marcas culturais e étnicas que não sejam pecaminosas. O Evangelho, a Boa Nova, é para judeus e gentios. Essa inclusão é um ponto teológico de extrema importância para Paulo. Sua carta à Igreja de Gálatas foi em grande parte destinada a combater a ideia de que os cristãos judeus deveriam impor a lei judaica e suas marcas étnicas como requisito para a conversão ao cristianismo. Paulo é enfático: Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Perante vocês, Jesus Cristo crucificado foi claramente apresentado. Só quero saber de vocês: receberam o Espírito pelas obras que a lei exige ou pela fé com que aceitaram a mensagem? Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Mais adiante, no mesmo capítulo, ele escreve: já não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Além disso, em 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, Paulo argumenta que muitas questões secundárias, como a possibilidade de comer carne sacrificada a ídolos, não deveriam causar divisões. A tatuagem, pelo menos, deveria ser tratada da mesma forma. É evidente que algumas práticas são claramente condenadas pela Bíblia, independentemente da cultura ou do impacto no testemunho cristão. Fazer uma tatuagem, no entanto, não parece ser uma dessas questões. Se você é cristão e considera fazer uma tatuagem, há princípios orientadores na Bíblia sobre o tema. Até mesmo uma tatuagem bem feita deve glorificar a Deus. Nossos corpos são templos e, portanto, é necessário agir com prudência e sabedoria. Dado que as tatuagens são permanentes, mais de 10% das pessoas relatam arrependimento após se tatuarem. Seja cauteloso ao decidir o local e o desenho. As tatuagens ainda apresentam riscos à saúde. O princípio por trás da proibição de tatuagens no Antigo Testamento parece estar relacionado à escravidão, idolatria e práticas pagãs. No cenário atual, é crucial assegurar que as tatuagens não remetam a esses temas. Se a motivação para a tatuagem for a idolatria, isso reflete um pecado. Se a tatuagem aludir a algo do qual Deus nos libertou, é melhor evitá-la. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Se prejudicar seu testemunho ou causar divisões, especialmente em culturas que associam tatuagens ao paganismo, deve ser evitada.
1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 13. Por fim, é fundamental não adotar tatuagens associadas a práticas pagãs ou que contradigam os ensinamentos de Cristo. A sabedoria, o Espírito Santo e a orientação da comunidade cristã podem ajudar a discernir o melhor caminho em cada situação. Em resumo, alguns cristãos argumentam que as proibições levíticas contra tatuagens refletem o desejo de Deus de preservar a integridade de nossos corpos naturais. Essa visão, entretanto, apresenta limitações e não explica de forma completa o contexto. A análise bíblica revelou que a proibição registrada no Antigo Testamento em relação às tatuagens estava possivelmente ligada a práticas pagãs e à escravidão. Essa perspectiva ainda pode orientar aqueles que consideram fazer tatuagens sobre a escolha do desenho ou significado específico. No entanto, como no contexto ocidental atual, as tatuagens não estão mais associadas a esses pecados, os cristãos podem se sentir livres para optar por tatuagens bem planejadas, que glorifiquem a Deus. Elas podem ser interpretadas como marcas culturais ou expressões artísticas, que sob o novo pacto podem ser ressignificadas e apreciadas pelos seguidores de Cristo. Assim como Paulo escreve sobre questões culturais que podem causar divisões, devemos lembrar, não exercemos esse direito, mas suportamos tudo para não criar obstáculo ao Evangelho de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Ao concluir esta reflexão sobre tatuagens sob uma ótica bíblica, destaca-se uma verdade essencial. A fé cristã não é fixa, mas viva e adaptável ao longo da história. As interpretações das Escrituras têm evoluído conforme as transformações sociais e culturais. Dessa maneira, nossa compreensão das tatuagens e de outras questões contemporâneas deve ser pautada por discernimento profundo e reflexão criteriosa, alicerçada nos princípios eternos de amor, justiça e graça divina. Uma lição valiosa que podemos tirar dessa reflexão é a necessidade de agir com sabedoria e sensibilidade em todas as nossas decisões, incluindo as relacionadas a escolhas pessoais, como a de se tatuar. Por meio da oração, da meditação e do diálogo com a comunidade de fé, podemos buscar a orientação do Espírito Santo para tomar decisões que expressem nosso compromisso com Cristo e com o propósito de glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Acima de qualquer discordância sobre temas como tatuagens, somos chamados a nos amar mutuamente e a preservar a unidade em Cristo. Que esta reflexão nos inspire a fomentar uma comunidade de fé acolhedora e empática, onde cada indivíduo seja valorizado e respeitado como filho ou filha amada de Deus, independentemente de suas escolhas ou aparência. Convido você a orar comigo. Querido Pai Celestial, estamos reunidos em Tua presença com corações cheios de gratidão e humildade. Agradecemos pelo Teu amor constante que nos envolve, pela Tua graça que nos sustenta nas dificuldades e pela Tua luz que ilumina nosso caminho na escuridão. Pedimos que nos guies e fortaleças enquanto buscamos estar mais próximos de Ti. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós e enche-nos de paz e conforto, guiando-nos a compreender Tua vontade para nossas vidas. Ajuda-nos a sentir Tua presença enquanto apresentamos nossas petições e preocupações, confiando em Tua sabedoria e no Teu amor perfeito para responder conforme Tua vontade. Tu conheces os desejos dos nossos corações e as necessidades daqueles ao nosso redor. Ser nosso refúgio nos momentos de prova e enche-nos de esperança e fé diante dos desafios. Que nossos pensamentos, palavras e ações sejam agradáveis a Ti e que nossas vidas reflitam Teu amor e Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Agora deixo uma pergunta para você. Como você lidou com essa reflexão? E o que isso revelou sobre sua relação com Deus? Compartilhar nossas experiências pode ser uma poderosa fonte de apoio e aprendizado mútuo.
Sinta-se à vontade para dividir seus pensamentos. Se você gostou deste conteúdo, convido-o a apoiar nosso trabalho. Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos, deixe seu like e escreva sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos ampliar nossa compreensão e impactar mais vidas. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.